Muito bem, irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição. Na lição anterior, nós falamos a respeito da faça-se a tua vontade. Nós falamos a respeito da vontade do nosso Pai. E nós vimos aqui basicamente duas coisas a respeito da vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela é eterna, e essa vontade eterna de Deus, nós não a conhecemos todas. Deus, ele tem os seus decretos, as suas vontades eternas, e essas vontades eternas nós não conhecemos todas. Mas nós vimos também que Deus tem as suas vontades reveladas. E essas vontades reveladas de Deus, nós vimos na lição anterior, nós podemos conhecer por meio da Escritura. Então essa vontade de Deus para nós está revelada, essa vontade revelada de Deus é aquela a qual Ele deseja que nós a cumpramos. Mas muitas vezes, por causa dos nossos pecados, nós não conseguimos cumpri-la. Mas Deus, ele deixou a sua vontade revelada para nós. Na lição de hoje nós falaremos então a respeito do pão nosso de cada dia. E aqui, irmãos, nós já entramos em uma outra parte da oração do Pai Nosso. Se os irmãos lembrarem, nós estamos falando a respeito da oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso está dentro do contexto do Sermão do Monte. E neste Sermão do Monte, Jesus está instruindo uma multidão. Então, Jesus está instruindo os seus discípulos e também uma multidão. E nessa instrução, Jesus, ele vai dar diversas instruções, e uma dessas instruções era como os discípulos deveriam orar. Como deveria ser a oração dos discípulos. A oração não deveria ser uma oração hipócrita, mas deveria ser uma oração relacional de filhos com o seu Pai, que é o nosso Pai que está nos céus. E aqui nós temos algo revolucionário naquele contexto, porque aqui Jesus ensina os seus discípulos a chamarem a Deus de Pai. Para os judeus isso é algo inadmissível, chamar Deus de Pai. Mas aqui Jesus, ele ensina, vós orareis assim, Pai Nosso, ou Abba Pai. Então, aqui a oração do sermão, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos, a nós, que também somos os discípulos do nosso Senhor Jesus, ele nos ensina a orar com uma oração de relacionamento, uma oração de intimidade. E hoje, então, falando a respeito da oração do Pai Nosso, falaremos do pão nosso de cada dia. Irmãos, quando nós, pelo menos nós aqui que somos mais velhos, quando nós éramos cuidados pelos nossos pais, mas aqui nós temos muitos exemplos, né, dos nossos pequeninos, mas quando éramos pequenos, à medida que nós tínhamos algum desejo e queríamos algo, nós íamos até os nossos pais para pedir-lhes algo. Nós queríamos alguma coisa e nós assim o fazíamos. Chegávamos até os nossos pais e pedíamos alguma coisa. E assim são, para quem já agora os filhos já são grandes, tem os netos ou sobrinhos, eles são assim, vó, me dá R$1, vó, me dá R$2, vó, me dá dinheiro. Eles são assim, eles vêm até nós e nos pedem alguma coisa. E dessa forma foi definida a oração do Pai Nosso pelo teólogo holandês Wilhelmus, nome um pouquinho difícil, Wilhelmus. Ele definiu a oração do Pai Nosso da seguinte forma, não a oração do Pai Nosso, mas ele definiu a oração da seguinte forma: a oração é a expressão de santos desejos a Deus, em nome de Cristo. Então a oração é isso, é a expressão dos nossos desejos a Deus. Nós temos os nossos desejos e nós expressamos esses santos desejos a Deus, em nome de Cristo Jesus. Então a oração é isso, é nós irmos até Deus em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, é importante compreender que nós não podemos apresentar quaisquer desejos a Deus. Nós podemos ir até Deus, suplicá-lo em oração, em súplicas, em clamores, mas nós não podemos apresentar quaisquer desejos a Deus. Esses desejos devem ser santos
e piedosos. Nós temos a liberdade de chegarmos até Deus em nome de Jesus, mas os nossos desejos devem ser desejos santos. Devem ser desejos santos e desejos piedosos. E é exatamente o que nós vimos até aqui nas 3 primeiras lições. Nós vimos aqui nos 3 primeiros petições. As 3 primeiras petições expressam exatamente isso, a glória de Deus. Nós vimos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. São santos desejos a Deus. Mas será que nós também, em nossas petições, em nossas necessidades pessoais, nós podemos também expressar santos desejos a Deus? Porque nós vimos até aqui de coisas, falamos da vontade de Deus, falamos da santificação do nome de Deus, falamos do reino de Deus, mas agora nós vemos aqui na oração do Pai Nosso o pedido pelas nossas necessidades pessoais. E nós podemos ir até Deus, clamando a Deus pelas nossas necessidades pessoais, com santos desejos. Isso é importante para nós, irmãos, porque a religião cristã ou a fé cristã, ela não é apenas o espiritual, não é apenas coisas espirituais, nós nos fechamos numa redoma, mas a fé cristã, ela contempla também as necessidades materiais. A fé cristã, ela é completa, ela contempla o espiritual e ela contempla também o material. Nós temos necessidades espirituais, ou seja, santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, pedir para que o reino de Deus venha, pedir para que a vontade de Deus seja feita, mas nós também podemos pedir a Deus, dá-nos o pão de cada dia. A fé cristã, ela contempla o espiritual e ela contempla o material. A fé cristã, ela contempla todas as áreas de nossa vida, o espiritual e o material. Portanto, esse será o assunto da nossa lição, a nossa petição quanto ao nosso suprimento material. Mas antes de nós falarmos especificamente do versículo 11, e eu peço aos irmãos que deixem aberto no versículo 11, porque hoje nós ficaremos apenas aqui nesse texto, Mateus capítulo 6, versículo 11. Mas antes de nós falarmos a respeito, mais especificamente desse texto, nós precisamos fazer algumas considerações iniciais. A primeira consideração é que alguns homens do passado, eles consideravam essa petição do pão nosso de cada dia como algo indigno. Nós não deveríamos pedir o pão nosso de cada dia. Um dizia porque o pão nosso de cada dia aqui se refere diretamente a Jesus. Então, por se referir diretamente a Jesus, nós não podemos pedir o pão nosso de cada dia. Outros diziam que o pão nosso de cada dia, aqui no texto, se refere à ceia do Senhor, a participarmos do sacramento do Senhor. Então, nós não poderíamos fazer essa petição do pão nosso de cada dia. Mas, ainda hoje, existem pessoas que pensam assim, que nós não devemos suplicar ou pedir a Deus pelo nosso suprimento material. E qual é o argumento dessas pessoas para tal afirmação? A lição vai nos dizer que essas pessoas pensam assim porque nós não podemos pedir a Deus o pão nosso de cada dia, porque Deus ele já cuida da nossa vida. Irmãos, eu não estou concordando com essa afirmação. Algumas pessoas dizem que nós não podemos pedir o pão nosso de cada dia porque Deus já cuida de todas as áreas de nossa vida. Então nós não precisamos pedir o pão nosso de cada dia, porque Deus já cuida de todas as áreas de nossa vida. Então, de acordo com essas pessoas, orar pelo pão de cada dia é desconsiderar o cuidado de Deus. Então, o argumento dessas pessoas, elas dizem que quando nós oramos o pão nosso de cada dia, nós estamos desconsiderando o cuidado de Deus. Ou seja, se você ora a Deus pedindo pão de cada dia, significa que você tem pouca fé. Porque se Deus já cuida, por que você vai pedir o pão nosso
de cada dia. Então significa que você tem pouca fé. E por que você teria pouca fé? Porque você desconsidera o cuidado paternal de Deus. Mas esse é um argumento para desconsiderar o nosso pedido a Deus. Não significa... Sim, mas nós vamos ver que esse é um argumento que não faz sentido de acordo com o texto bíblico. Esse argumento não faz sentido para nós. Nós não devemos seguir esse tipo de argumento. Mas algumas pessoas argumentam assim: nós não precisamos pedir o pão nosso de cada dia, porque nós estaríamos desconsiderando o cuidado paternal de Deus. Mas então, será que isso de fato procede? Será que nós não precisamos pedir o pão nosso de cada dia? Então veja, a nossa lição vai nos mostrar o pensamento de James Inel Packer, ou J. Packer, o pastor James Inel Packer, pastor norte-americano. Ele vai dizer o seguinte: isso nada mais é do que uma postura hiper-espiritual, um ascetismo humano que não interrompe a indulgência da carne. Em outras palavras, o que J. Packer quer dizer? Que esse é o argumento de pessoas que não gostam de orar. Esses que dizem que nós não precisamos buscar a Deus pedindo o pão de cada dia, é um argumento de pessoas que não gostam de orar. Pura e simplesmente isso. Aqueles que dizem que nós não devemos pedir o pão nosso de cada dia são pessoas que não gostam de orar. Mas irmãos, talvez vocês concordem comigo e digam que de fato essa é uma afirmação estúpida. Como assim nós não vamos agradecer a Deus? Como assim nós não vamos pedir a Deus pelo alimento de cada dia? Mas às vezes nós agimos assim. Às vezes nós não concordamos com essa afirmação, mas na prática nós agimos assim. Nós não agradecemos a Deus, nós não pedimos a Deus, nós não louvamos a Deus pelo seu cuidado diário por nós. Talvez você concorde e diga: esse pensamento está errado, nós temos que agradecer a Deus, nós temos que pedir a Deus. Mas na prática nós não agimos assim. Nós não louvamos a Deus, nós não agradecemos a Deus pelo pão de cada dia. Então essas são algumas considerações iniciais importantes que nós precisamos fazer. Existem pessoas que dizem que nós não precisamos agradecer ou pedir a Deus pelo pão nosso de cada dia. Mas vejamos então qual é o significado dessa petição e por que de fato nós devemos ir até Deus em oração, agradecendo-o pelo pão de cada dia. Vejamos, portanto, então, o significado dessa petição. Mateus capítulo 6, versículo 11, o texto diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja primeiro essa expressão, o pão. A palavra pão aqui no texto, ela não deve ser entendida de maneira literal. Quando o texto diz pão aqui, não devemos entender como se nós devêssemos comer apenas o pão, como se fosse apenas pão que nós devêssemos comer. Aqui, o pão significa tudo quanto é necessário para a manutenção da vida física. Ou seja, essa é uma petição por aquilo que é necessário para o nosso sustento. Quando nós oramos a Deus o pão nosso, quando nós dizemos o pão, significa que nós pedimos a Deus por tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento. E veja, irmãos, que o texto é bem específico, é um pedido por pão, não é um pedido por guloseimas, não é um pedido por gulodices, é um pedido por pão. Em outras palavras, Jesus ensina-nos a orar não por coisas supérfluas, por coisas que são desnecessárias, mas por aquilo que é saudável, o pão. Jesus nos ensina não a pedir guloseimas, mas aquilo que é saudável. Somos ensinados aqui quando nós pedimos o pão, somos ensinados aqui por Jesus a resistir aos prazeres luxuosos do mundo, à extravagância, ao exagero. Somos ensinados a pedir o necessário. E o mundo, de fato, ele é assim. O mundo, ele oferece muitos prazeres materiais,
o amor desenfreado, mas nós vemos que muitas vezes, os muitos bens afastam o nosso coração de Deus. Os muitos prazeres, as muitas coisas, os muitos bens materiais, financeiros, os muitos prazeres nos afastam o nosso coração de Deus. Todos nós nos lembramos do texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque nós ou iremos agradar a um, desagradar ao outro. Portanto, devemos estar plenamente satisfeitos. Quando nós pedimos ao Senhor o pão, nós devemos estar plenamente satisfeitos. A nossa oração deve seguir o que diz Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Então, num primeiro momento, nós pedimos o pão ao Senhor, não por coisas supérfluas, não por coisas desnecessárias, mas nós oramos a Deus, nós buscamos a Deus em oração, pedindo aquilo que é necessário, pedindo aquilo que é suficiente. No segundo momento, o texto segue dizendo: o pão nosso, destaque aí o nosso, porque nós somos ensinados a orar aqui, não apenas pelas nossas necessidades, mas as necessidades dos nossos irmãos. Somos ensinados a orar pelas necessidades dos nossos irmãos. Nós oramos pelas nossas necessidades, mas o texto diz que nós devemos orar pelo nosso, ou pão nosso, no caso é um sentido coletivo. A oração do Pai Nosso é feita no plural. Não é o pão meu, é o pão nosso. Então nós devemos também orar, pedir ao Senhor pelas necessidades dos nossos irmãos. Jesus deseja que tenhamos um coração cheio de compaixão e generosidade pelo outro. E enquanto nos for possível, devemos abençoar os outros com as bênçãos materiais que Deus nos concede. Então nós oramos o pão nosso, porque nós devemos lembrar, em nossas orações, devemos lembrar daqueles que necessitam. Em terceiro lugar, o texto segue dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, no primeiro momento, nós vimos que nós devemos pedir ao Senhor o pão, aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente. Em segundo lugar, nós vimos que nós devemos pedir ao Senhor não apenas pelas nossas necessidades, mas também pelas necessidades do nosso irmão. E agora o texto diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É importante destacar essa palavra de cada dia, porque no texto em grego, a palavra usada não é de cada dia. Ainda que essa tradução seja mais adequada, mas no texto no grego, a expressão é diário. Dá-nos o pão diário. Essa seria a tradução no grego. E por que isso é importante falar? Porque diário, aqui, o pão diário, é uma palavra difícil de ser traduzida. São muitas interpretações a respeito desse pão, dessa palavra diário aqui no texto. Ela pode nos remeter a outros significados. E alguns dizem que essa palavra aqui, diário, no texto, foi cunhada pelos autores desse evangelho. E ela aparece apenas aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 11, e aparece também em Lucas, capítulo 11, versículo 3. Então, essa palavra é um pouco difícil de se entender, essa palavra diário. Mas, algumas traduções, ou alguns entendem que essa palavra diário aqui no texto, ela é descrita de uma porção diária necessária de comida. Alguns entendem que aqui o texto quer dizer aquilo que é suficiente para cada dia ou para o dia seguinte. Então, quando nós oramos, dá-nos o pão diário, nós estamos pedindo aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário para cada dia. Essa seria o melhor entendimento do texto aqui diário. Então, irmãos, o sentido da súplica é dar-nos hoje o pão que é necessário para cada dia. Por isso que eu disse que essa aqui seria a melhor tradução do texto. A título de exemplo,
foi o que aconteceu com o povo no deserto em Êxodo capítulo 16. Deus dava a cada dia o que era necessário para o sustento do povo. Deus dava o maná necessário para o povo, e o povo não deveria guardar o maná, eles deveriam confiar na provisão de Deus, que dava o maná dia após dia, enquanto o povo caminhava pelo deserto. E nós também estamos caminhando por um deserto rumo não a Canaã terrena, mas a Canaã celestial. E enquanto nós estivermos nessa caminhada, nessa peregrinação rumo à Canaã celestial, dia a dia o Senhor nos dá o seu sustento. Então, o que nós aprendemos aqui, que o sentido da súplica diária não é no sentido de que nós devemos orar a Deus para que Ele já reserve amanhã, ou reserve durante esse... Não, dá-nos hoje o que é necessário, dá-nos hoje o que é suficiente. O que aprendemos aqui, irmãos? Aprendemos aqui, nós somos ensinados a confiar na provisão diária de Deus. Sendo assim, devemos entender que o suprimento das nossas necessidades mais básicas é um dom de Deus. É um dom de Deus. Não é simplesmente pelos nossos esforços, não é simplesmente pela nossa sabedoria, não é pelo nosso dinheiro, não é pela posição que nós temos na sociedade, mas o suprimento das nossas necessidades diárias é um dom de Deus. Se Deus resolver fazer com que a terra não produza, ela não vai produzir. Se Deus resolver não enviar a chuva, Ele não vai enviar, nós não teremos água. Se Deus resolvesse secar toda a água do planeta, nós não teremos mais com que plantar, com que regar. E se Deus tirar a nossa saúde, nós não temos mais com que não temos mais o que fazer. Sim. Exato. E por isso nós vemos aqui que o pão nosso, ou o suprimento diário para as nossas necessidades mais básicas, é um dom de Deus. Deus pode fechar as portas. Entregamos currículos, fazemos cursos, mas se Deus não abrir as portas, nós não temos com que sustentar. E por isso nós devemos entender que todo o suprimento diário, eu vou usar uma palavra aqui, toda a logística é um dom de Deus. Desde aquele que planta, desde aquele que rega, desde aquele que carrega, desde aquele que guarda, desde aquele que vende, desde aquele que abre um supermercado, desde aquele Deus que abre a porta para uma moça trabalhar no mercado, Deus que dá condição para o homem investir, Deus te dá a condição de trabalhar para você chegar lá no mercado e comprar o seu alimento. Toda a logística é um dom de Deus. Todo o processo é um dom de Deus, por isso nós agradecemos e confiamos diariamente na providência divina. É Ele quem nos sustenta. Mesmo que passemos por privações, o Pai bondoso supre as nossas necessidades mais básicas. De acordo com Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Ele é que, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É Ele que, por meio de Cristo Jesus, supre cada uma das nossas necessidades. Tudo quanto chega às nossas mãos não é fruto simplesmente do nosso trabalho, mas Deus está envolvido em todo o processo, até que chegue à nossa mesa. Vejamos, portanto, irmãos, o que o Catecismo Maior de Westminster diz. Os irmãos podem acompanhar essa leitura aí no final da lição. No final da lição, o Catecismo, a pergunta de número 193. Os irmãos acharam? O que pedimos na quarta petição? O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 123, diz: o que pedimos na quarta petição? A resposta é: na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecendo que em Adão e pelo nosso próprio pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos exteriores dessa vida e que merecemos ser totalmente privados delas, sendo elas tornadas em maldição para nós no seu uso, que nem elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las, nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente. Pedimos
por nós mesmos e por outros, que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em dia, no uso de meios lícitos, possamos de seu livre dom e conforme parecer bem a sua sabedoria paternal, desfrutar de uma porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós, em nosso sustento, em nosso santo e confortável uso e contentamento, e que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Resumindo aqui, toda a bênção qual nós recebemos, de fato é um dom de Deus, porque lá no Éden nós perdemos esse direito. O homem, ele desfrutava de todas as bênçãos do jardim, mas após o pecado, Deus diz: do suor do teu rosto comerás. Deus poderia ter tirado o sustento de Adão ali mesmo, mas Deus ainda promete que Adão comeria. Deus ainda promete que enviaria o sustento. E por isso nós vemos aqui que nós somos totalmente dependentes da bênção de Deus para o nosso suprimento diário. E não apenas o nosso pessoal, mas também de todos os nossos irmãos. Irmãos, até aqui, alguma dúvida? Os irmãos gostariam de complementar, fazer alguma colocação? Quando a gente fala daqueles que trabalham, no caso... Sim. Ela não é só reclama. A parte que é funcionando para... Por isso que nós vimos aqui, Jesus ele nos ensina a orar pelo pão. Eu sei que cabe às devidas proporções, mas Jesus ele ensina de fato isso, não é orar pelo bife de cada dia, não é orar é orar pelo pão de cada dia, o suficiente. E quando nós não estamos satisfeitos com o pão de cada dia, o necessário, nós reclamamos, nós nunca vemos, não achamos, não conseguimos achar, não conseguimos ver de fato esse cuidado de Deus nas coisas mais simples, né? Nós nunca, dessa forma, quando nós não conseguimos ser agradecidos pelo pão, pode vir um bife, pode vir qualquer... Nunca vai estar agradecido. Sim. E por isso nós vimos que o povo no deserto, ele reclamava, o maná não era suficiente, né? Eles queriam mais. Eles olhavam lá para o Egito. Sim. Então veja, irmãos, na lição de hoje nós vimos aqui a respeito da oração do Pai Nosso, a respeito do pão nosso de cada dia. Nós vimos então que o Senhor Jesus nos ensina a orar por aquilo que é necessário, por aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário para o nosso sustento. Nós vimos também que o Senhor nos ensina a orar em comunidade, no coletivo, não apenas pelas nossas necessidades pessoais. E o pão nosso de cada dia, nós devemos confiar na provisão diária de Deus, no sustento diário de Deus, que Ele dá para o seu povo. Para a nossa conclusão, o fato de Deus ser o nosso Pai Celestial implica, obviamente, que somos seus filhos e, como tais, completamente dependentes dele para o suprimento de todas as nossas necessidades, incluindo as mais básicas, como a alimentação, como o vestuário e como também a moradia. Nós dependemos totalmente de Deus. O fato de sermos filhos, pelo fato de sermos filhos, não devemos duvidar do seu cuidado paternal por nós. E nós não o servimos movidos por interesses materiais, mas é maravilhoso sabermos que Ele se digna em nos abençoar e nos suprir em tudo o que é necessário. Nós aprendemos aqui que o Senhor é aquele que nos supre em tudo o que é necessário. Portanto, busquemos a Deus com uma oração, agradecendo pela sua provisão diária, pelo seu cuidado paternal para conosco. Pai bondoso, diante do Senhor nós nos colocamos e te louvamos, ó Deus, pela sua bondade e pela sua misericórdia.
O Senhor, ó Deus, por sua graça, supre as nossas necessidades. O Senhor não precisava, ó Deus, suprir as nossas necessidades, mas como um Pai bondoso, como um Pai maravilhoso, o Senhor envia para nós o pão de cada dia. Nós te louvamos por isso. Oramos também, ó Deus, por aqueles que assim necessitam, por aqueles que de fato precisam do seu suprimento material. Que o Senhor, ó Deus, envie as tuas provisões e que nós, como teu povo, como os teus filhos, que sejamos os teus pés e as tuas mãos neste mundo para suprir as necessidades dos aflitos e dos oprimidos. Que nós assim, ó Deus, que nós assim, mesmo em nossas dificuldades, nós levemos o sustento para aqueles que precisam. Dá-nos um coração generoso, dá-nos, ó Deus, um coração grato, dá-nos, ó Deus, um coração compassivo para com o nosso próximo. E nós te louvamos, ó Deus, pelo seu sustento diário. Perdoa-nos se não temos sido agradecidos. Tenha misericórdia de nós. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.